Arro, seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Me chamo Joe Bauer, sou ayahuasqueiro, terapeuta, criador aqui desse canal. E nesse vídeo, papo sério, hein? Quero trazer uma resposta que muita gente questiona. Por que, Joe, que você é contra a venda de ayahuasca na internet? Vamos falar um pouco mais sobre isso logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente se aprofundar nesse nosso assunto, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque ele é muito importante, pois ajuda o YouTube a espalhar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. E claro, se você também não conhece ainda o grupo de estudos ayahuasqueiros, te convido a conhecer mais. Um grupo que se encontra regularmente toda quarta noite para a gente estudar assuntos relacionados ao mundo ayahuasqueiro, desde a preparação até a integração, passando por um conhecimento que liberta, autoconhecimento que transforma, espiritualidade que se pratica com os pés no chão. Agora vamos lá. Por que, Joe, que você é contra a venda da ayahuasca na internet? Por uma razão muito séria. Acontece que quando acontece alguma coisa de errado com as pessoas que consagram a ayahuasca sozinhas em casa, ainda sem ter uma devida preparação, não é essa pessoa que é mal falada, não é a pessoa que vendeu a ayahuasca para essa pessoa que fica mal falada. Quem recebe o descrédito é a medicina. E infelizmente, isso são coisas que têm acontecido cada vez mais. Se vocês tivessem acesso à quantidade de pessoas que me mandam mensagem no meu direct do Instagram, comentando que compraram a ayahuasca pela internet, tomaram sozinhas, tiveram grandes peias, surtos e casos extremamente sérios, vocês teriam maior noção do que eu tô falando. Eu sei que tem muita gente que inclusive é romântica, que diz que mas a ayahuasca por si só, ela vai fazer todo o trabalho, que isso é a máfia dos institutos e dos céus que querem ter o monopólio da ayahuasca e tudo mais, e mais um monte de história, né? E talvez isso até tenha algum sentido também. No entanto, o que as pessoas não percebem é que a ayahuasca é algo extremamente delicado, extremamente sério, e exige que seja tratada com a mesma seriedade também. Por quê? Porque o que as pessoas às vezes não entendem é que a ayahuasca, apesar de ser extremamente sagrada, apesar de ser extremamente medicinal, de proporcionar inúmeras curas para os seres humanos que fazem o uso dela, apesar de tudo isso, ela também é uma substância. E por ser uma substância que altera a nossa percepção de consciência, a gente precisa estar devidamente preparado para viver uma experiência como essa. Uma experiência que é intensa no nível espiritual, no nível energético e também no nível mental e emocional. E infelizmente muitas pessoas despreparadas acabam chegando pela narrativa de ter maior liberdade religiosa, de ser o próprio padrinho, de ayahuasca extremamente forte para você fazer uma cerimônia de noite inteira sozinho na sua casa, com seus amigos e tudo mais. E nessa narrativa, infelizmente, a liberdade muitas vezes acaba se tornando libertinagem. E são inúmeros os casos de tragédias que acabam acontecendo por isso também. Então, na minha visão, e eu respeito quem pensa diferente, na minha visão, não que você não possa tomar ayahuasca sozinho em casa, talvez você pode, desde que você já seja alguém experiente, alguém que tenha bagagem, alguém que já tenha alguns anos de prática e principalmente, né, que tenha conhecimento acerca dessa substância, acerca dessa medicina, inclusive de como sair de situações desafiadoras caso elas cheguem. E isso sozinho, convenhamos, muitas vezes é difícil. Então, eu acredito de verdade que você pode ter ayahuasca em casa desde que seja experiente, desde que você coloque a mão na consciência e veja se você realmente tem condição, sabe? E mais do que isso também, que você consiga, se tiver um dia, fornecedores de confiança, porque infelizmente também você pode cair num belo de um golpe comprando ayahuasca pela internet. Na minha visão, pessoas que vendem ayahuasca na internet sem saber quem são os outros que estão comprando, sem saber como é que é o histórico dessa pessoa com a própria medicina, sem conhecer a pessoa,
são completamente irresponsáveis e responsáveis também, muitas vezes, pelas desgraças que às vezes acabam acontecendo. Tá? Eu sei que essa é uma opinião extremamente forte, polêmica, pode dar um monte de dislike, um monte de gente brigando, questionando, mas não sejamos românticos, não sejamos ingênuos. A ingenuidade com o uso de substâncias é muitas vezes receita para tragédia, tá? Então não sejamos ingênuos, colocamos a mão na consciência, a gente deve se atentar para esse tipo de caso, tá? E se um dia você quiser consagrar em casa sozinho, entenda que tem uma bagagem para chegar até lá. Que existe uma história que você precisa estar bem firmado com a medicina, sabe? Bem centrado com a medicina, e você não vai estar bem centrado em 10, 15, 20 cerimônias não, é anos de prática, anos de prática. Até lá, procura um instituto sério, um instituto, uma igreja ayahuasqueira que vai te acolher e te entregar aquilo que você também espera do teu desenvolvimento mental, emocional e espiritual, tá? Então lembremos disso, a ayahuasca é coisa séria e precisa ser tratada com a mesma seriedade, e é exatamente por isso que eu sou completamente contrário à venda de ayahuasca na internet a qualquer pessoa, sem sequer saber qual é o histórico que essa pessoa tem, como ela lida com a medicina, como que é a vida dela, por onde ela passou e tudo mais. Eu acho que é irresponsabilidade das grandes, independente de quem esteja vendendo. Eu acredito que isso é algo que deve ser repensado com bastante carinho, e não são um nem dois, são vários relatos de pessoas que eu conheço, que já atendi, que me procuraram, que tiveram problemas sérios tomando sozinho, comprando pela internet, tá? Então, fica atento, mão na consciência, é importante pra gente refletir bastante com carinho sobre isso também, porque se der qualquer coisa de errada, quem paga o pato não é você, não é quem te vendeu, é a ayahuasca. E aí, todos aqueles outros que fazem um trabalho sério, responsável, nas suas casas de rezo, nas suas igrejas, acabam sendo penalizados juntos, caso a proibição volta a bater a porta, tá bom? Então, atenção a esse ponto, meus queridos. Era isso por enquanto, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.